Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast Esperança em Meio à Dor. Eu me chamo Michele. Olá, eu sou a Vanessa. Quero convidar vocês a estarem também com a gente assistindo os anteriores. No podcast passado, a gente falou com o Dr. Sérgio, cardiologista, que falou sobre os sintomas do luto causado fisicamente no nosso corpo, o que pode acontecer com os traumas, com as emoções no nosso corpo, não só mental, mas também físico acontece. Então, convido vocês também a estarem assistindo os episódios anteriores e hoje a gente está gravando mais um, falando de um tema que muitas vezes não é falado e nas rodas de conversa são evitados, mas mais uma vez a gente está aqui para falar sobre o luto, mas além disso, sobre a esperança e a ressignificação. Te convido a curtir, a compartilhar esse vídeo. Se você conhece alguém também que tenha história de luto ou que esteja passando por alguma perda, compartilhe esse vídeo com a pessoa, deixe os comentários. Se você tem uma história para também falar com a gente, eu te convido a também mandar uma mensagem para nós, para compartilhar a tua história aqui no nosso podcast, que vai ser acolhido, amparado com muito amor, com muito carinho. E muito obrigada por estar aqui assistindo. Obrigada. Então, hoje a gente vai falar da história de um menino, o Anderson Paulart Jr., né? O Anderson, ele teve leucemia, assim como teve meu filho, né, o Michel, e lutou, né, desde os seus 7 anos, contra a leucemia e faleceu em 2015 com 14 anos. Então, quero agradecer a presença de vocês, né, Anderson e Raquel, né, obrigada pela disponibilidade de vocês estarem aqui, né, contando pra gente a história de vocês, né, pra população também de Campo Largo, vocês estão aqui de Campo Largo já, né, moram aqui há muito tempo, né, e queria agradecer de coração vocês por, né, a gente sabe que muitas vezes relembrar, né, o que a gente passou, né, questão de hospital, questão de tratamento, né, só quem passa que sabe como é difícil, mas a gente quer passar para as outras pessoas também, mostrar como que vocês estão caminhando, né, então sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada, gente, por estar aqui. Nós é que agradecemos o convite, né, esperamos que possamos, de alguma forma, contribuir com o trabalho de vocês, né? E com o trabalho com as pessoas que estão nos assistindo. A gente sempre fala que o compartilhar, ele traz essa proximidade e a tua história é diferente da minha história, diferente da Michele, mas com a mesma dor, né? Mas que outras pessoas venham também, né? Vêm que não são sozinhas, né? Porque a primeira coisa que a gente imagina é que a gente é o único a passar por isso, né? Que mais ninguém passa e tem tanta gente que passa, né? Então, é sobre isso para vocês estarem também abrindo a nossa visão e o nosso caminho para outros olhares, que é sobre ressignificar, né? Uhum. E é incrível como a gente quer estar perto de pessoas que estão passando por uma dor semelhante, né? Então, parece que as conversas, elas se casam ali. Então, é mais fácil de eu conversar com uma pessoa que passou por uma situação parecida com a minha, né? Sim. Assim mesmo que as pessoas que estão, né, nos ouvindo, né, ouvirem as nossas histórias, né? O primeiro episódio, eu e a Vanessa, a gente contou a nossa história, né? Esse está sendo o nosso 4º episódio. E o segundo foi com a Cristiane Heretti, que perdeu o filho também num acidente. E o episódio anterior foi com o Dr. Sérgio, né? Então, a gente quer trazer a informação para as pessoas da questão sobre o luto, como que foi para mim, como foi para a Vanessa, como foi para vocês, como está sendo, na verdade, para todos nós, né? E me conte, como que foi, assim, como vocês descobriram a doença, né, a leucemia do Anderson? Eu sei que foi no Hospital Pequeno Príncipe também que ele fez tratamento, né? Então, ele era uma criança muito saudável, né? Uma criança muito saudável e sempre correndo, enfim, uma criança de 7 anos. E começaram a surgir algumas pintinhas vermelhas na pele dele, que são as chamadas petequias, e alguns roxinhos. E nós levamos primeiramente em um médico de Campo Largo. Mas, infelizmente, fomos mal atendidos, bem mal atendidos, e resolvemos levar, foi marcada uma nova consulta, um médico em Curitiba, no Alto da 15. E esse médico lá já, no bater ali o olho, ele já desconfiou e
pediu os exames com extrema urgência. Pediu o internamento dele, né? É. Para os exames ocorrerem assim de forma mais rápida. Ah, já. Então ele já ficou internado? Ele foi. Quando ele fez a coleta, ele voltou para casa. Só que o médico ligou em torno de 6, 7 horas da manhã na nossa casa, ó, traz o moleque aqui, que a coisa é grave. E nós fomos, daí ele já ficou internado no hospital. Essa coleta foi da medula. Não. Não, foi Hemograma. Só que daí os leucócitos dele deu super elevado. Aí o Dr. Luiz comentou que ele só sairia do hospital, lá no caso o Menino Deus, se fosse para ir pro Pequeno Príncipe. E ele passou o dia todo lutando por uma vaga no Pequeno. Nossa, o Dr. Luiz, a gente traz ele assim, um lugar muito especial no nosso coração e nas nossas orações. Porque ele foi muito empenhado, muito dedicado na história do Júnior. Para adiantar, né, o tratamento que já estava atrasado. A gente não teve, né, não foi feliz aqui na primeira abordagem médica, né? Então, daí até acontecer essa segunda consulta com esse médico, foram aí uns 20 dias, mais ou menos. Para deixar claro, só para quem está assistindo, o Júnior era o filho de vocês, caçula, né? Além do Júnior, vocês têm mais 2 meninas, Nós temos 2 meninas, a Caroline Paulart e a Andressa Paulart. Que na época elas tinham quantos anos? Ele tinha 7. Ele 7, a Andressa 10, não. Agora eu me perdi nas contas. São 3 anos de diferença da Caroline, né? E da Caroline para o Júnior 10, é isso? Então o cara já era adolescente. Ah, então já era bem mais... Ela era adolescente. 17 anos e ela tinha menos. A Andressa acho que 13 anos, lembrei. E ele que era a diferença pouco. Veja, né, a importância, né, e até eu, quando eu fiquei internada com o Michel também, que foi praticamente quase parecido, assim, a questão, né, o Michel, ele, na verdade, foi, a gente soube também através de um exame de hemograma, né, sentia fraco e foi feito hemograma e o dele deu as plaquetas baixas. E lá no internamento, eu via relatos das mães, né, dizendo assim, nossa, eu levava no pediatra, o pediatra falava que não era nada, eu levava meu filho, daí que tem várias formas de descobrir leucemia, né? Essas manchinhas, essas petequinhas da pele que saem, às vezes é roxo, às vezes a criança pode apresentar, por causa da baixa plaquetas, né, que é o roxo, e a criança às vezes pode até desmaiar, né, e, enfim, mas falta de apetite, no caso, o nosso, ele tinha fraqueza nas perninhas. Nas pernas, né? Bastante mancha roxa. Assim. Isso depois que vocês descobriram ou já antes? Vocês já perceberam isso antes? Aí quando a gente levou, eu lembro que ele era assim bem fortinho, sabe? Ele era pesadinho e eu não tinha muita força para carregá-lo no colo, né? E aí quando a gente levou ele lá no Menino Deus, para marcar ainda a consulta, né? Ele não tinha força para andar assim, para se deslocar mais longe, sabe? Porque daí enfraquece, ele se eliminando direito, isso. E é tudo por conta o sangue já vai ficando, né, fraco, muito, muito fraco. Exatamente. Então fica um alerta para os pais aí em casa, né, também com seus filhos que se sentir algum sintoma, né, e persista, leve, né, não fique no primeiro diagnóstico. Então, persistir, porque a leucemia, às vezes, ela vem silenciosa, muitas vezes, né, no comecinho, assim, mas é bom persistir. E o tratamento do Anderson, como é que foi? Ele conseguiram a vaga no hospital, lá no Pequeno Príncipe? Sim, conseguimos, né, o Dr. Luiz foi insistente e já no dia seguinte, né? Ele transfundiu lá no Menino Deus. Até então vocês não tinham o diagnóstico da leucemia, só estavam fazendo todo esse trâmite pro Hospital Pequeno Príncipe. Ele tinha falado já alguma coisa para vocês? Não, já o Dr. Luiz já teve antes de encaminhar para o Pequeno Príncipe. Ele nos alertou que poderia ser, mas que seria necessário exames mais rigorosos, mais detalhados, específicos, para se ter a certeza, né? E nesse momento dessa fala do médico, assim, como que foi, assim, para vocês, todo esse processo de ir lá até achar a vaga e depois todo esse processo que vocês tiveram, assim, né? Porque eu fico me imaginando no lugar de vocês, sabe?
a notícia, né? O desespero e aquela coisa, meu Deus, que deve ser desesperador, né? A gente se agarra na opção de vamos aguardar os próximos exames, mas aquilo é inevitável, o tombo que a vida te dá, né? A dor já vem. É que quando aconteceu, nós fomos... Eu tirei ele da cama, dormindo, e levei para trazer ele de volta para casa 3 meses depois só. Ele ficou internado. Ele já ficou 3 meses internado. Então, a gente chegou lá no Menino Deus, o Dr. Luiz, ele tem 2 filhos que são médicos. Daí a filha dele foi quem deu a notícia pra gente. E ela falou já que era, porque era compatível ali com leucemia, né? Os leucócitos estavam muito, neutrófilos, tudo muito, assim, exame muito fora do normal, né? E aí eu fiquei com ele lá porque ele tinha que transfundir, né? Já não podia sair mais do hospital. Aí fez a transfusão de sangue. E aí o Anderson veio pra casa, né? Só que no outro dia eles já conseguiram uma vaga, né? Gente, eu passei aquela noite no hospital. Eu vim para casa por causa das meninas, né? A Andressa era a menor, né? Sim. 12, 13 anos e a Carolina tinha 16, 17 anos. E aí eu fui de táxi pro hospital, porque o médico não queria esperar que eu esperasse a ambulância, que poderia demorar e tal. Ele falou, não, você vai já. E aí chamaram um táxi e fui eu e o Anderson só pro hospital, o Júnior, né? Dali ele já ficou internado, já. E aí, quanto tempo depois vocês tiveram o diagnóstico da doença mesmo? No dia seguinte. No dia seguinte. Não, na noite, na mesma Mesmo dia, porque daí eles fazem o exame aquela da medula, né, lá, com a punção lombar, tudo. E aí, já quando saiu dali uns instantes, lá eles tinham um médico, doutor, esqueci o nome dele. Eurípides, que fazia já o exame ali na hora, na lâmina, tudo também, daí vai pro laboratório, tudo. Mas aí já foi confirmado. Só porque eles tinham que confirmar qual tipo, né, de leucemia. E já aplicaram quimioterapia na primeira... Eles já aplicam, né? Já começa o tratamento já imediato, né? E como é que foi a reação do Júnior? Eu ia fazer essa pergunta agora. Tadinho, ele sempre foi uma criança assim, muito boa de tudo, sabe? Ele não se negava assim a nada de que você pedisse tratamento. Só que no princípio ali, quando a gente internou, né, para ele tinha, o meu esposo tinha o cabelo comprido na época, e ele como filho, né, queria seguir o pai, então ele também tinha o cabelo comprido aqui. Então igual o Michel também. Era cacheadinho e loiro, sabe? Bem loiro o cabelinho, porque nós éramos loiros quando éramos pequenos. Agora... Aí a gente começou a tratar e aí começou a cair os cabelinhos, né? Sim. Difícil tratar. E essa foi a parte que deve ter sido difícil para ele, no caso, então. E aí saía, sabe? Aquilo no banho, aqueles fiapos, eu evitava de escovar, né? E eles chamavam ele de anjinho da Êmato por conta do cabelo. O cabelo cacheadinho. Ele era uma graça, uma criança linda mesmo e era muito bonzinho, sabe? De tudo. E aí, quando começou a cair os cabelinhos dele, né? Ele olhou pra mim e falou assim, mãe, eu não vou ficar assim, né? Porque daí todas as crianças estão carequinhas. Ele disse assim, eu vou ficar assim? Eu vou ficar sem meu cabelo? E os médicos insistindo, raspa esse cabelo, porque quando ele levantava, ficava assim, sim. E aí ter o risco também de pegar uma contaminação, porque eles ficam com a imunidade, né, muito baixa, né? Aí eu falei, filho, se for para você ficar assim, se precisar você ficar, você vai ficar por um tempo, né? Depois passa, o teu cabelinho vem novamente, depois você vai, quando você estiver bem, o cabelinho cresce, né? É uma fase. Falei, essas crianças também, logo, elas também vão ter, né? Acho que o medo dele era que não voltasse mais. Mas aquilo foi aquele momento, sabe? E ele ficou tão lindo com o cabelinho raspado, que o doutor falou pra ele, cara, se eu tivesse esse teu rostinho, nunca mais eu deixava o meu cabelo crescer. Dr. Robson. Aí ele foi assim, aceitando. E ele, nossa, ele era muito bom, assim, de tudo, sabe? Ele oferecia bracinho, oferecia o outro, a perninha, pra pegar, assim, acesso, sabe? Não tinha estresse. Não. Porque até... Pra nós ele nunca... Desculpa. Não, imagina. Pra nós ele nunca reclamou. Nunca questionou por que eu, por que comigo, por que isso, sabe? Por que aquilo.
Teve uma vez que ele se estressou, né? Que ele estava internado. Acho que ele estava, assim, muito louco para vir para casa. E já tinham furado ele mais de 30 vezes para achar um acesso. Ele ficou muito Ele estressado. ficou bem estressado. É complicado, né? Daí ele passou a mão na agulha, assim, na bandeja e... Não, que ninguém chega. Imagina, porque imagina 30 picadas. É. Ele não tinha colocado o catéter, não tinha. Não tinha ainda. Não, ele foi o primeiro que, lá do hospital, que utilizou aquele catéter com íons de prata. Era uma inovação da época lá. E aí eles perguntavam pra gente, né, pediram autorização se podiam utilizar nele. A gente deu graça de pôr um catéter, né? Com certeza, sim. Só que ele não era totalmente implantado. Ele ficava aquelas 2 anteninhas, sabe? Entendi. E tinha risco de contaminação. Tinha risco e tal. Mas a gente fazia assim, cuidava bem certinho dele, que era para ficar a princípio 20 dias. Daí viram que estava bom, deixaram 30. Daí viram que estava bom, foram deixando. Ficou 6 meses. Nossa. E eles tiraram por medo de deixar mais e dar algum problema. Mas era um alívio, né? Porque daí não precisava pegar nem acesso, nada. Daí tiraram este e daí colocaram o 100% implantado. Ele foi, daí nessa primeira internação, ele ficou os 3 meses direto no hospital. E aí, conta pra gente como que foi isso, assim, como que foi pra vocês essa nova... Foi a parte mais difícil. Essa nova estrutura de vida, né? Porque muda tudo. Primeiro que a gente, para quem está assistindo e às vezes não é daqui, né? Para entender, Campo Largo é uma região metropolitana de Curitiba, que dá em torno de 30 quilômetros, 32, 35... Da nossa casa até o Pequeno Príncipe, exatamente 30 quilômetros. 30 quilômetros. Então, assim, sem trânsito, meia hora, 35 minutos, você tá lá. Mas, muitas vezes, a gente tem a BR aqui, que pega os movimentos, pega engarrafamento, pega tudo. Você ficou lá direto com ele. E aí, revezava. Eu ficava... eu vinha... No início, eu tive que ficar direto. Porque ele teve o diagnóstico de fungo. Ele teve um fungo oportunista, sabe? E esse, pra gente, foi assim, um que... Por causa da imunidade que abaixa, né? Eles acabam... E daí não tinha, era um tipo de fungo, assim, que eles não tinham tido nem êxito em tratamento nenhum. Os doutores tiveram que procurar fora do país tratamento, sabe? Nossa. Tinha a doutora Edna, que ela tinha trabalhado no Canadá, e ela... Era Canadá? Canadá. E aí ela buscou, assim, fora, medicamento que pudesse ajudar tudo, né, o tratamento. Nossa, ele virou, assim, na época, um centro ali das pesquisas, sabe? Tudo via ele ia estudante, ia médico, de tudo que é tipo. Eles queriam ajudar, na verdade. Isso aqui era cansativo para ele, né? Além de todo o tratamento que estava fazendo. E uma expectativa que vai gerando também. Cada tratamento que vem, a gente cria uma expectativa. Não sei, eu imagino que seja assim, né? Você cria uma expectativa, né? Em cima de cada caso, eles geram um estudo, né? Eu lembro que na época do Michel também, eles mandavam para os Estados Unidos para ver, né? Por causa da idade também. Tem todo um estudo em volta, né? Para tipos de protocolos que vão ser administrados em cada quimioterapia, né? Então, e eles, assim, no caso, o Júnior, né, o Anderson Pallart, ele foi diagnosticado criança, né? Foi deguto. A LLA também, né? É mesmo Igual a do... Igual o Michel, Só que o Michel foi adolescente. Então, não sei se na época, né, do tratamento dele ali, os psicólogos eles ficam meio que em cima, porque tem que tratar a parte física e a parte emocional também, né? E você contando a história, né, dele, assim, que ele era um menino bonzinho, nossa, me remeteu muito. Michel também, sabe? Tranquilo. Porque, geralmente, os adolescentes, eles negam o tratamento. Porque eles não querem estar ali. O meu filho não queria estar ali, mas ele entendia, né? E essa questão do cabelo que vocês contaram também, né? Também me trouxe a memória, na época que o Michel teve que... Eu lavando o cabelo dele, assim, passei a mão, assim, veio um chumaço na minha mão. Aí eu falei, filho, tá na hora. Aí eu chamei uma amiga minha, que é cabeleireira, aí ela foi no hospital, fez um monte de chumacinho no cabelo dele, assim, que ele queria doar o cabelo para as meninas fazerem as perucas. Ele foi lá para São Paulo.
Então, assim, é uma época... E a gente nunca imaginava que ia passar por isso. Eu assisti novela. Lembra da novela que aparecia a menina lá rapando o cabelo lá? Né? Aquilo mexia com a gente, mas jamais ia imaginar que você ia passar por isso, né? É uma coisa, assim, que cai no nosso colo, assim, e você fica... Tem que Enfrentar. E os questionamentos que vêm, né? Porque imagino que deve ter vindo para vocês, né? De por quê, né? Por que ele, por que comigo, não, ou não aconteceu? Conta para Assim, nós. Isso. nós sempre tivemos uma visão assim, não porque nós, né? Mas porque as crianças, Sim. né? Porque os pequenos não fumaram, não beberam, não, né? Sempre naquela proteção familiar, né? Mas por que tanta criança, né? É muita criança que tem, né? A gente conheceu situações lá de bebê recém-nascido, antes de mamar a primeira vez e fazendo uma sessão de quimioterapia. É uma coisa que choca, né? A maior faculdade da vida é você viver numa oncopediatria, Exatamente. sabe? Não me desfazendo dos outros setores do hospital, mas uma oncopediatria, ali não tem como você não mudar a tua visão de vida. É impossível, É impossível. né? É muito complicado. Muito. Nossa, eu saí outra pessoa. Eu falo sempre isso, eu saí outra pessoa de lá, sabe? Vendo, enxergando o mundo com outros olhos, né? E dando a importância para as coisas que a gente não dava antes. Não dava antes. Aí desde então, de todo esse processo de vocês, aí ele ficou esses 3 meses internado, depois ele voltou para casa. E aí foram 7 anos nessa luta que vocês tiveram com ele. Idas, o quê? Eram idas diárias ao hospital? Eram Fiz 3 vezes no dia. Meu Deus. É que essa parte dos 3 meses foi por conta do fungo. Porque chegou um momento que a doutora chegou na gente e falou, olha, o Anderson, ele vai tratar a leucemia ou ele trata o fungo, porque não dá para tratar os dois. Eles param, né, o tratamento. Eu lembro que teve muito forte que a pessoa parava o tratamento para tratar o fungo, né? Teve uma menina que ela perdeu todo o céu da boca por causa do fungo. E ela ficou internada junto com o Michel. A gente conhece muita gente no hospital, né? E do Brasil inteiro. Sim, do Brasil inteiro. O Pequeno América Lá é um hospital referente sobre isso, né? Quantas histórias de pessoas que vêm de longe fazer quimioterapia ali. Eu sempre fui grata a Deus. Falei, Deus, obrigado por estar do lado de Curitiba. Porque, né, às vezes a gente quer todos os dias, às vezes, fazer uma quimioterapia. Tinha semana que era uma vez por semana, né? E o tratamento vai seguindo assim. Então, o Michel não teve o fungo, né? Mas, nossa, aí eu vi relatos, assim, tipo, difícil, assim, de igual você tá falando, né? Aí ele ficou isolado. Parado. Ele teve que ficar 20 dias isolado. Porque esse fungo que se alojou nele, ele era o terceiro paciente no país naquela época, que estava sendo contaminado. E os outros já Um já tinha falecido e o outro estava na UTI. Mas com a mesma doença, todos diagnosticados com leucemia? Não, é uma coisa à parte. Mas assim, o foco até então era o fungo. Aí uma das médicas chamou nós, né? Ele ficava tinha várias lesões, não sabe, na pele, eles tinham que retirar aqueles carocinhos. Então ele tinha lesão no pé, mas o fungo ele ia comendo, assim, de uma forma, sabe? Ele ficou muito magrinho, ele perdeu peso, assim, que a gente daí levava ele no colo, né? Nossa, aquela vez a gente quase perdeu ele mesmo, foi porque bem no início. Uma das médicas chamou nós, né? Falou, como que nós vamos fazer? Se nós tratar o fungo, a leucemia mata ele. Se nós tratar a leucemia, o fungo mata ele. O que vocês querem que nós trate ele? Mas veja como Deus é bom, né? Daí eu falei assim, doutora, o negócio é o seguinte, vamos tratar o fungo, porque a leucemia Deus está cuidando. Eu lembro bem que ela segurou assim no ombro e falou que a nossa fé era muito bonita e que a gente era um exemplo ali, sabe? Já era cristão naquela época, já. Que a gente era um exemplo ali para os outros pais, né? E daí, na verdade, mas não existia um tratamento para o fungo, para esse fungo, sabe? E daí, como que vai fazer para tratar, né? Aí começaram com um comprimido, né? Davam um comprimido de manhã e um comprimido à tarde, mas não estava adiantando. Aí a doutora Edna entrou, se lembrou de alguma coisa parecida lá no Canadá, entrou em contato lá e eles mandaram a medicação. Mandaram a fórmula da medicação, né?
Daí vinha de Brasília. De Daí, manipular primeiro- aqui no Brasil e... Primeiro teve que entrar na justiça para conseguir a medicação. Nossa, tudo isso, esse Então, processo, hein? tudo que precisava. Assim. Nossa, a justiça é muito pro hospital e para a equipe médica, sabe? Sabe, muito. Eles correram muito, sabe? E dos 3 pacientes, o Júnior foi o único sobrevivente no Brasil naquela época Desse fundo. desse fungo, desta situação. Vocês viveram um milagre, né? O milagre ali deles é combater esse fungo É. né, durante o tratamento. E daí, vamos fazer o exame da leucemia. Como que tá a leucemia agora? Porque tinha parado. Ele ficou parado. Ele ficou quanto tempo parado? Em torno de uns 60 dias, né? Ficou parado. Ele tomou essa bolsa, era para ser 30 dias, só que daí ele não conseguia comer nada, ele ficava só à base de soro, vomitava, assim, passava muito mal. E ele não estava mais aguentando. E nas últimas vezes, as últimas doses, né, levaram ele para o centro cirúrgico, tiraram todos os carocinhos que tinha na barriguinha, assim, sabe, do fungo. E aí, ou seja, né, o que Deus quer. Né? E aí finalizou com 40 dias, né, daquela bolsa, uma bolsa enorme, ficava o dia todo correndo aquilo. E finalizou, e aí o fungo foi eliminado, e a leucemia estava estável, assim, né, não tinha avançado. Não teve avanço. Foi um milagre, assim, dele ter sobrevivido àquela já, porque a gente podia ter perdido ele no No comecinho já. Ele chegou a ir para UTI alguma vez ou não? Não foi. Não acredito, tem 7 anos. Nossa, ele passou por cada momento. E a última vez que ele internou, né, que foi quando a gente levou ele bem mal, é que ele ia para UTI, mas ele não deu tempo. E foi ele quando ele faleceu no hospital. No hospital. No hospital. 9 de dezembro, mas vocês já levaram no dia que ele faleceu? Ou foi... Ele passou mal em casa, né? Ele E a gente fez quimioterapia antes, né? um dia antes, né? E até ele pediu que ele gostava muito de peru assado com arroz branco. É que era A gente perto. foi no mercado e comprou o peru, fez para ele. A Raquel fez aí o arroz do jeito que ele gostava. É que essa é uma história, né? Então, ele falou assim pra gente, mãe, depois que passar essas festas, essa coisa arada, né? Porque daí fica aquela correria do povo, né? Ele falou, vamos fazer uma ceia só pra nós? Daí, sabe, Deus dá aquele clique, né, gente, né? Eu fui no mercado buscar alguma coisa, não sei o que era, e passei aquelas gôndolas cheias de peru, de ave lá, de Natal, né? E eu catei, porque ele tinha tido o diagnóstico lá e tinha que começar novamente o tratamento. Então, já ali do aniversário dele pra frente, 16 de novembro, ele começou tudo novamente. Peguei, e aí quando a gente foi pro hospital fazer a químio, né, eu tirei e deixei descongelando o peru. E quando eu cheguei em casa com ele, que ele tinha passado o dia no hospital fazendo quimioterapia, eu já coloquei pra assar. Cheguei e coloquei. E aí fervi o palmito, que ele tinha que começar, se fosse fervido, ele poderia, né? Fiz lá pra ele, eu lembro que eu levei na cama pra ele, né? E ele tinha encomendado um presente pra mim de Natal, e a gente tinha encomendado um pra ele, né? Que tá lá em casa até hoje, tá guardado lá o presente. Ele me deu esse relógio. Ai, E chegou assim, Chegou no dia. bem no dia 9 de dezembro, No dia um pouco antes da gente sair com a ambulância para levar ele para Curitiba. Não, dia 8 chegou, quando a gente chegou de Curitiba. Lembra que trocamos os presentes, dei a janta pra ele, né? Para mim que tinha chegado no dia. Não, foi quando a gente chegou de Curitiba. Em Curitiba. A gente comprou uma câmera pra ele, Polaroid, que ele queria muito. E aí ele experimentou, mas ele não estava bem. Daí a minha filha chegou lá em casa, ela falou assim, vamos tirar umas fotos, Júnior. E ele, hoje não vai dar, vai ficar para um outro dia, não tô bem, ele disse. E daí acabou ficando, né? Aí ele, A máquina do jeito que ele abriu, assim, olhou, guardou. Não tirou uma foto, nem conseguiu tirar. nem sei se funciona. Tudo tá lá ainda. E aí ele começou a passar mal e vocês retornaram daí para o Pequeno Príncipe com ele, foi de ambulância. A gente passou a noite com ele, assim, ele tava diferente. Do 8 para 9. Ele ficou bem ruinzinho, assim, à noite, daí deu aquela recuperada. Aí
Ele tava com uma respiração diferente, né? Mais ofegante. Mas os médicos tinham avisado que era... Porque cada vez que a doença voltava, era um protocolo diferente. Eles tinham avisado a gente que a reação ia ser um pouco diferente do que a gente estava acostumado. E só para a gente entender, até para quem está nos assistindo, assim, então, né, ele teve a leucemia com 7 anos, porque assim, existem daí, igual você falou, os protocolos, né? Aí ele chegava quase a zerar ali, porque existe, né, a possibilidade de praticamente, falam cura, mas não é cura. Eles nunca falam cura, né? Eles A falam... questão porque daí zera, né, ali a leucemia fica zerada. Aí daí entra a remissão, né? Ou no caso do Michel, ele ficava 0,5. Ele nunca chegou a zerar. Por isso que ele foi encaminhado para o TMO, para o setor de transplante de medula óssea. O Anderson, ele também fazia os protocolos e chegava a zerar? Zerava. Os 3 primeiros protocolos, todos zeraram. Aí ele entrava em remissão e em algum momento ali a doença voltava. Então ele precisava fazer um outro protocolo. Então ele fez 4 protocolos diferentes. No primeiro ele fez, quase completou. E daí eram aquelas quimioterapias, né? A azul, era a vermelha, era a branca, a amarela, tinha as cores, né? Ele fez... esse primeiro aí, ele quase, né? Nossa, por pouco assim que ele não conseguiu finalizar. Só que a leucemia dele era no sistema nervoso. No sistema nervoso. Células imaturas no sistema nervoso central. E aí é muito mais complicado de tratar, né, assim. Mas tinha algum problema na questão da mobilidade? Ou não tem nada a ver, não? Não afetava nada? Nada. Era uma criança, assim, normal, né? Normal. Alguma célula, o médico explicou pra gente que fica escondido ali em algum lugar do sistema nervoso. E num momento ela aparece novamente e daí faz um estrago. E nenhum caso na família, né? Porque até pra gente... Eu sou leiga, eu não tenho, né? Não tenho nem... Nunca passei por isso, assim, né? E eu conheço através... Eu tive um primo, na época, com 2 aninhos, que foi diagnosticado com leucemia e curou, né? Hoje ele tem 34, 35 anos, completamente curado. Mas eu passei com a minha prima, né? Toda a saga, né, de 2 aninhos, ela ficou durante anos com ele no hospital lá em Florianópolis. Então, assim, eu acompanhei um pouco. Mas eu sou leiga, né? Não sei... Eu morro de medo porque eu tenho meus 2 filhos hoje e eu falo, Senhor, não, eu morro de medo porque é uma coisa muito corriqueira, comum, a gente acha que não, mas né? A pessoa tá normal, tem uma vida normal e de repente ela aparece, do nada, então ela sempre teve ali, é uma célula que sempre teve e que nunca foi acordada, né? De repente ela acorda e se manifesta, então é isso que aconteceu ou não? Não que ela estivesse sempre ali, mas durante o tratamento foram eliminadas, vamos dizer assim, a maioria, 99 que seja. Os blastos que eles falam, né? E daí ficou uma perdidinha ali, sabe? Então, ele tinha saúde desde o nascimento, ele nasceu um menino enorme, ele tinha 58 centímetros, não sei se grandão, 4,650 kg. E ele sempre foi, sim, forte. Você tinha ele para normal? Não. E ele passou na mão todos lá no hospital, né? Porque todo mundo queria pegar ele, porque era um parecia um bebê de 1 mês e pouquinho já. Então, só para recém-nascido ele nem usou. Então, era uma criança bem saudável, né? Não tinha, assim, problema nem... De repente, aconteceu, né? Então... E os médicos fazem a pergunta, né? Tem algum caso na família? Só para, né? No caso de vocês também nunca teve causa de leucemia? Eu pedi, na época, para a doutora Flora, ela fez lá solicitou lá um exame para ver se o dele era uma leucemia herdada ou uma leucemia adquirida. E daí deu que é uma leucemia adquirida. Não é herdada, não tem nada a ver com a genética. Por algum motivo que até então a ciência não sabe explicar, ela simplesmente acontece no organismo da pessoa. É uma mutação no gene, né? A do Lixá também foi assim também. Daí perguntaram para mim, qual foi dissesse, porque é algo que, para mim, explicaram assim, pelo menos. Que na formação dele, na hora que foi formado ele, houve essa mutação no gene dele que ele poderia ter leucemia. Quando bebê, quando criança, quando adolescente, quando adulto, até quando velhinho. Mas ela se manifestou na adolescência.
né? Mas a gente não sabe, não tem a certeza, né, disso tudo, né? E como isso ocorre. É tudo... Mas na minha família teve, eu perdi um primo de leucemia, sabe? Teve assim, e grande parte da minha família, do lado paterno, a maioria foi, assim, morta pelo câncer. Sim. Mas, assim, não que a família, não sei, de repente tenha, vamos dizer, esse dom, né? Esse problema, né, genético, mas... Não é? Sabe? No meu caso já não tinha. No caso do Júnior, por meio deste exame, Foi constatado que foi era... adquirido, não é É muito dado. complexo isso, né, pra gente. Até mesmo o médico explicando, né, a gente usou aqui vários nomes de médicos, de profissionais que atenderam ele. Porque a gente tem, assim, até uma certa amizade com eles, a gente conseguiu manter isso por conta de todo o tratamento, o cuidado, se estiver... Foram anos, né? Então, mas não que a gente, às vezes, pode ter ouvido uma informação e não ter sido realmente o que eles queriam passar, porque a gente estava num momento mais difícil, né, na época. Então, é difícil a gente passar assim, exatamente uma informação. E eu acho que é muito comum a gente tentar procurar algo para se segurar, né? Ou para entender, ou para compreender. Mas tem coisas que nem foge do nosso controle, né? Foge. A gente questiona, a gente vai atrás, a gente quer entender o porquê, mas A gente quer proteger. a gente exato, né? mas foge. Quer entender para poder proteger. Exato. A gente é muito cuidoso Sim, enquanto se trata de filhos, né? Com certeza. Então, tudo que a gente questionava os médicos na época Era para proteger, né? E tentar amenizar, deixar mais confortável. Imagina. De alimentação, né? Eu brigava no hospital. Eu quero uma comida digna do meu filho. Eu quero que ele coma a comida que eu... Porque você sabe, né? Que a comida lá... Tipo, eles vinham com um temperinho mais... Né, eles já não comem, né? Por causa da quimioterapia, tira todo o paladar deles ali. Então, e o Michel, por estar na fase da adolescência dele, então, eu dava graças a Deus quando ele queria comer. Porque a gente sabia, né? Porque eles perdem muito peso muito fácil, daí tem que colocar sonda, essas coisas assim. E a minha briga lá no hospital sempre foi a comida. E às vezes ele pedia madeiro pra mim. E comprei uma bolsa grande, eu mocava, sabe? Ali o sanduíche. Mas o pessoal lá do Madeiro, lá do shopping Curitiba, já me conheciam. Chegava e falava, ó, sem salada, que eles não podiam comer salada, né? E a carne muito bem passada. Então era carne, pão e queijo, e era aquele lá que ele comia, sabe? E foi um dos desejos, antes dele ir pra UTI, que eu não consegui dar pra ele. Porque ele pediu pra mim, né? Não tinha almoçado nada aquele dia, e ele falou, mãe, eu quero madeira. Eu falei, ai, filho, aquela enfermeira que a mãe já arranjou encrenca com ela, tá aqui de plantão. Então vamos esperar trocar o plantão, 7 horas da noite, a mãe vai lá e compra. A gente tomava cuidado tudo com crianças que ficavam internadas, até dividia lanche com as mães, sabe, ali. Aí, 7 horas da noite ele foi pro UTI. Nem não deu tempo. A gente era o inverso teu, né? Nós seguimos, assim, tudo que os médicos falavam. Não, Seria rigorosamente. se eu fosse para fazer alguma coisa que ele pedisse, a gente pedia, sabe, autorização pro médico para levar. Teve uma vez que ele queria, porque queria empadão, né? Daí a Caroline, a mais velha nossa, acabou fazendo e levou assim. Só que o cheiro do empadão é tão, né? Que Tomou conta do corredor. E aí a doutora percebeu, né? Só que ela não brigou, porque ela via o cuidado que a gente tinha, sabe? Então ela falou, eu acredito que vai dar tudo certo e não vai acontecer nada. A gente sabe que tem que ter a questão da asepsia, né? Lá em casa era álcool em tudo, né? E eles mesmos cuidam, né? Eles mesmos Passam cuidam, álcool. tudo, sabe? Era na mão, né? Tudo. Lá em casa, no corredor, eu coloquei um negócio de álcool em gel. Você sabe que, né? Naquele tempo, né? Que hoje em dia é mais Hoje é mais comum, né? Então, a máscara para sair para tudo, né? Então, a gente tinha essa orientação também. Olha, não pode comer produtos que a gente acha saudável, que eles poderiam comer, né? Que é o suco de laranja, que o Michel adorava. Ele não podia tomar o suco de laranja. A questão das frutas também. Sabe, é tudo cozido. Exato. Não, eles podiam nem Assado no no forno forno. podia comer. Tinha que ser tudo assado. nada verdura, nada, né? Nada cru. Só legume. Eles diziam frutas e verduras com vida. Eles não podem comer Não podem comer. essas coisas com vida. Agora, Tem tudo que era tudo industrializado processado. tem Tem que ser tudo assado, cozido.
Então isso a gente E lanchonete. A gente não faz ideia da dimensão. Não é porque não é só o diagnóstico da doença em si, mas é um processo, a vida que muda depois disso tudo. 180 graus. Imagina. Como tá indo pra cá, de repente você tá aqui. Né? O que a gente viveu na pandemia, pra mim, não foi novidade. Por quê? Porque eu chegava em casa com as compras, passava álcool em tudo antes de guardar. Porque ele ia Nós ter somos contato. assim até hoje. Então, beijo, A gente né? não perdeu o costume desde aquela De época. cuidar das coisas assim. Então, eu sabia dessa questão do cuidado e as médicas só que eu falava, doutora, ela sabia que eu fazia com o do lanche da Michelle. Isso ela sabia, sabe? E até eles têm um cuidado, eles eram muito cuidadosos, eles ofereciam picolé pra eles, coisas diferentes no calor, assim, né? Mas eu também não deixava ele comer em qualquer lugar, sabe? Era uma coisa, assim, que tinha que ser muito... Tinha que ser cuidado mesmo, Tem né? que ter esse cuidado, Tem né? que ter Porque esse ele faz cuidado. parte do tratamento. Né? Exatamente. Só que não entrava na minha Então, a gente cabeça. vai estar remando contra, né? Exatamente. A condição, os médicos estão oferecendo uma condição ali de cura pelos medicamentos e tudo, e daí os pais fazer o contrário. Só que a gente que pensa, né, a questão tudo saudável, fruta, verdura, daí mais bolacha recheada podia, tudo que era industrializado podia, o suco industrializado podia, o suco de laranja não podia. Eu falava, Senhor, sabe, o sushi que ele amava de comer, não pôde comer mais. Daí até um dia ele pediu, sabe, pra doutora. Sushi é complicado. Aí ela falou assim, olha mãe, eu não... Só se tivesse uma pessoa da tua casa que faça isso, que você sabe a procedência, mas Sim. ainda assim Ainda assim é perigoso. porque Da no contaminação. caso da contaminação do peixe, né? E daí ele não comeu. Ele mesmo se dizendo, não, mãe, eu não vou comer. Mas quando era um lanche, assim, exatamente, o madeiro, pra mim... E eu levei anos pra comer o madeiro depois. Pra mim, virou um bloqueio, sabe? Enfim, mas graças a Deus, assim, eu consegui vencer isso, né? Mas também dali depois, voltando a trajetória, até porque pra gente também entender, ele foi pro hospital e faleceu. Daí então começou o processo, um outro processo, né? Porque eu acredito que o processo de luto de vocês, eu acho que o processo de luto de uma mãe ou de qualquer pessoa que recebe o diagnóstico da doença, ela já começa no diagnóstico da doença. Eu imagino, né? Porque você vive uma luta, né? De lidar com uma nova trajetória, o porquê o meu filho, porque na minha casa, porque ele, não eu, né? Porque né, a gente quer se colocar no lugar. Então, o luto de vocês já começou lá quando ele tinha 7 anos, mas se consumou, de fato, aos 14 anos de vida dele. E como que foi daí para vocês? Né? Daí, então, para vocês, a notícia que ele faleceu e desde então, a volta para casa e até hoje, né? Que a gente está falando aí já de mais de quase 10 anos. Como que está sendo para vocês Assim, isso? Quando você senta ali para conversar com o médico da onco e ele olha assim para você e ele fala, ó, teu filho tá com câncer, ali você já recebe um pedaço da certidão de óbito, Exatamente. né? E só que daí quando você passa a conviver naquele meio, você acaba conhecendo muitos vencedores, e você acaba tendo uma mente diferente, de pensamento diferente, e você aprende a se agarrar nesses vencedores, né? Sim. Você aprende a se afirmar, a se agarrar para que a tua história seja igual àquela, né? Mas só que chega um momento que o caminho é outro, né? A esperança é a última que morre, né? A gente vai pela fé, da cura, né? A gente espera a cura, a gente ora pela cura, né? Nós que somos cristãos, que tem gente que não que está assistindo, mas a gente sempre fala, né? A gente se apega na fé, em Deus, a gente ora para que aconteça a cura, mas ela não vem. E aí? Como que foi isso para vocês? Ver pessoas curadas, porque é o que a Michelle também teve que lidar, e o teu filho não foi, né, aos nossos olhos, vamos olhar no olho humano, né? Sabe que eles estão curados. Eles são curados agora, né? Mas assim, ele não foi curado, ele não tá nos nossos braços, né? Não tá no braço de vocês agora. Como que foi lidar com isso para vocês na questão da fé? Porque a primeira coisa que abala muitas vezes em muitas pessoas, a fé. Né? Muitas pessoas se revoltam com Deus e viram as costas para Deus. Como que foi para vocês isso, né? Essa trajetória? O hospital ali, ele tem um muro grande
as famílias estão em cima, né? Elas almejam um final, mas quando acontece esse outro final, ali acontece muita divisão. Pessoas que pulam da religião, mudam de religião, né? Se afastam totalmente de Deus porque não tiveram aquilo que elas almejaram, né? Mas a gente sempre teve muita fé e muita confiança em Deus, né? O nosso fim não foi o esperado, mas a nossa fé não foi abalada. Muito pelo contrário, a gente se fortaleceu mais ainda como família e mais ainda na fé. Porque a gente sempre gostou muito de não só ler, mas estudar a Bíblia. Então a gente entendia que tinha alguns porquês, né? Que aquilo estava acontecendo. É doído? É doído. E dói muito. Vocês sabem o quanto dói enterrar um filho, né? Mas quando você tem essa visão clara do que Deus tem, o plano que Ele tem para você, para o teu filho, para tua esposa, né? Você fica mais firme na fé, você sabe que daqui a algum tempo você vai estar junto novamente. Mesmo Que é um até logo, né? Não é um adeus. Não né? é um adeus, é um até logo, né? Mesmo a gente atravessando pelo vale da sombra da morte, Deus não nos abandonou. Não abandona, Não, isso... sabe? E aí, dentro disso tudo, a gente também recebe muitos olhares, né? Eu não sei vocês, assim, mas assim, os amigos de Jó, né? Os famosos amigos de Jó, que vêm e questionam a tua fé, questionam o teu problema, questionam... já vieram questionar para mim várias vezes, algumas vezes, mas você estava bem com Deus? Estava tudo bem contigo e com Deus? Como se fosse uma punição, né? O que aconteceu comigo, com a Luísa, assim. No nosso meio, dentro das igrejas e no meio cristão que a gente fala, tem muito esses julgamentos, né? Que o fato de você passar pela morte, enterrar um filho, que não é a ordem natural das coisas, até porque se a gente for olhar sobre a questão do luto e sobre a morte perante Deus, não tem uma ordem, né? Porque um dia é como 1000 anos. Sim. Então, para ele, o tempo é irrelevante. Então, eu enterrar um filho, para ele é irrelevante. Sim. Porque um dia é como 1000 anos, para ele não tem uma ordem eu enterrar ou ser enterrada. Mas a gente criou isso, né? O nosso sistema criou isso. Então, quando a gente inverte no nosso sistema isso, a gente recebe alguns olhares e alguns questionamentos. E eu não sei se vocês passaram por isso ou dentro de onde vocês estão, né? Vocês são da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não sei como é que é lá, mas eu acredito que acho que toda a igreja a gente tem, às vezes, os olhares, né? O que tem de errado com eles? O que aconteceu por que com eles? Até os pais do luto que a gente fala. Como é que vocês lidaram com isso e lidam com isso? Se tem isso, né? Eu diria assim que Deus é perfeito em tudo, né? Exato. Então, Deus, você comentou ali sobre o luto, né? O luto começou quando nosso filho foi privado de tantas coisas que ele teve. A infância dele foi ali, né? Ele não perdeu o melhor da infância, né? 7 anos, né? Ele teve 7 anos ali de convivência mais tranquila. E do hospital para casa. Depois uma convivência, né? De enfrentando a dor, tudo ali, né? Então isso pra gente é muito dolorido, né? Mas o que nós fizemos? O pessoal aqui de Campo Largo ele abraçou, porque a gente precisava do povo. Então, quando o Júnior teve que fazer as primeiras transfusões, a gente precisa repor o sangue que foi utilizado, né? E eles fazem uma exigência que leve lá tantos doadores, né? Precisa de tantos. E nós, no início, não entendíamos, né, direito disso. E a gente começou a compartilhar com as pessoas, né, essa necessidade. E o povo foi, assim, comoveu, né? E eles participavam muito das nossas chamadas, né? Nossa, tinha bastante gente que ia para Curitiba para fazer doação
Daí a gente começou a chamar aqui, né? E o pessoal foi aqui, faziam filas. Então, eu vejo, assim, que Deus foi colocando, assim, as pessoas no nosso caminho. Sim. Até quando a gente perdeu, né? Perdeu não, né? Deus ganhou. Gosto, de falar também a mesma coisa, não falo perder. Então, sabe, né, do que eles estão... Quando devolvemos, né? Eles estão dormindo, né? No momento certo, Jesus vai vir buscar. Devolvemos eles para Deus, né? Independente de como, né? De qual é a nossa crença de como eles estão agora, né? Porque tem gente, né? Não é uma questão que a gente discute, mas assim, independente de como eles estão, onde eles estão com Deus, né? Ou eles são de Deus. Exatamente, né? Eles são de Deus. E foi uma das coisas que me segura até hoje, assim. Que é os nossos filhos são heranças. Então, se eles são heranças, eles não são nossos, né? Então, eles são algo que são dados para nós cuidarmos e o dono leva a hora que ele quer de volta, né? Então, é sobre isso que a gente tem que se apegar, né? E vocês passaram... Eu li aqui a história de vocês e vejo muito, não sei se a Michelle quer falar. Nesses 7 anos que ele ficou, né, da doença, que foi de 7 a 14 anos, como que foi a vida dele? Eu fiquei pensando agora, assim, como que foi a vida dele escolar? Ele ia para a escola, ele não ia? Ele não teve isso, então? Não. Ele parou no Lancheta, que estava na 2ª série, né? E aí internou, nem teve aquele roçare que atendia, né, atendimento escolar, atendimento hospitalar enquanto estava internado. E depois em casa, que o professor ia 2 vezes ou 3 na semana, né? Ia 2 professores, né? E até os 14 anos ele fez isso. Ele foi, o último ano dele, a gente fala, foi o ano de vida dele, porque daí ele voltou para a escola, então ele teve todo aquele processo de amigos, que ele ficou muito afastado, né? Não tinha amigo, não tinha... Ele voltou aqui daí pro Sagrada, né? Não, pro colégio que eu trabalho. São Pedro, lá pro São Paulo. Pro São Pedro, São Que é um colégio menor, sim, né? Ele também estava lá, então ficou mais... Mas foi muito bom, assim, quando ele voltou, pôde voltar. Ele teve esse momento, né? Né? Que legal. Ele fez amizades muito legais, né? E ele teve ali um ano e pouquinho de realmente de vida, né? Que bom, nossa. De vida normal, de poder conviver. Nós levávamos ele 2 vezes no mês, né? Para fazer aqueles exames e para acompanhar, porque ele estava na fase de remissão, né? E depois disso, a gente vê aqui que vocês também, desde então, né? Faz 10 anos que ele faleceu, né? E vocês promovem ações hoje. Ou, na verdade, promoveram ações entre amigos na época, né? Já começou, né? No tratamento. No tratamento dele. Então, vocês já tiveram essa mobilização já antes. Com amigos do Ju, né? A primeira das ações nós fizemos aqui naquele prédio da Igreja Católica, né? Com o pessoal da faculdade, que era só para fazer o cadastro de doador de medula. Não sei se foi a primeira mesmo. Foi. Mas começou com doação de sangue. Eu lembro que a RPC veio para Campolar, e aí a gente o médico já tinha falado que precisava de transplante. Ele saía nos jornais também, né? A questão de pedindo doação de sangue, né? Fazer cadastro de medula óssea. Aí, quando veio a RPC, eu fui ali era bem na frente da matriz. Era, acho que uma das primeiras gravações deles. E aí eu falei com não lembro quem que era agora. Também não era. Ela ficou com uma foto dele. Daí ela não podia, na hora ali, acho que ela não podia esperar, eu não sei, ela não tinha chamada já definida e tal. Daí ela só colocou, assim, um anúncio ali na hora. Mas foi bem bom, foi válido. Então, vocês já tiveram toda essa mobilização, tiveram também promover ações com arrecadação de brinquedos e tal. E aí, a gente estava lendo aqui, né, que há um ano atrás, a escola municipal, teve uma escola que foi inaugurada com o nome do Júnior. Agora, né? Isso, em julho, dia 7 de julho, fez um ano. Da escola. É que teve, depois que a gente perdeu ele, a primeira ação que a gente fez foi de arrecadar notas fiscais para o hospital. Aquelas notinhas de mercado que você não põe o CPF. Sim. Então, era uma romaria, né? E eu passava recolhendo toda quinta-feira nos comércios parceiros. Depois levavam pro
Daí o hospital vinha pegar ali em casa. É que era tanta nota que a gente conseguia, que o hospital se deslocava para vir buscar. Então, o Amigos do Júlio nasceu durante o tratamento, né? E permanece até hoje. Eu acompanho vocês, né, nas redes sociais e tal. Até ano passado eu conversei com você, né, Raquel? Eu sou doadora de sangue, me tornei doadora de sangue depois, né? Que a gente passa por isso, né? Tanto de medula óssea e doadora de sangue. E bem naquela época eu tava, nossa, bem gripada, tendo que tomar remédio e tal. Então, assim, para o pessoal, nossa, eu fiquei, muito mal, porque como é gratificante a gente poder ajudar o próximo, né? Então, eu quero estender aqui esse convite para você que nunca fez uma doação de sangue, mas que procure. Hoje tem o Hemepar, tem o Hemocentro, que fazem as coletas, né? O Hemobanco, né? O Hemobanco, que faz as coletas de sangue, né? Até, inclusive, é agendada, você vai, agenda, vai lá no horário e faz. E é tão assim, às vezes as pessoas já chegaram para mim, mas eu não quero ser doador de medula óssea porque tem que tirar lá da medula para fazer o teste de compatibilidade. Eu falei, não é bem assim, às vezes é falta de informação. Então, são apenas 10 ml que eles coletam de sangue para ver se você é compatível. E é como se jogasse numa loteria, né, para você. Eu sempre falo, é muito difícil. É muito difícil. Então, eu, né, desde 2017 que eu me tornei doadora de medula óssea, eu fico ali na expectativa, né, de alguém me ligar, tem alguém compatível. Acho que não tem alegria maior de você poder ajudar uma pessoa a ter uma chance de vida, né? E ano passado, né, eu lembro que daí, através das redes sociais e tal, foi ali, teve a inauguração, né? Daí, junto com a inauguração da escola, eu achei muito lindo esse projeto, assim. Eu cheguei a chorar, falei pro Fábio, falei, meu Deus, amor, que coisa mais linda. Assim, o mover, né? A gente vê o mover de Deus na vida de vocês, assim, a força de vocês desde então. E quando a gente se conheceu, né? Depois que o Michel faleceu, eu falei assim, eu me inspiro muito em vocês, assim, sabe? Na fé que vocês têm de fazer também, de promover, ajudar as pessoas que precisam, né? E agora a escola, né? Tá com o nome dele, né? Anderson Paularte Júnior. Né? Fez um ano. Eu acho que é a maior escola ali do bairro, né? É a maior escola do município, da região metropolitana toda. Sério? De maior escola e infraestrutura em tudo. Ela tem padrão internacional. Padrão internacional. Não conheço, mas eu quero ir lá conhecer. Muito bonita a escola. Eu não entrei, mas eu passei na frente e vi. Eu também já passei na frente, fica ali no Botiatuva, né? Na antiga Alegrã lá. Sim. Essas ações que nós... Presentes. não tem nem palavras, a gente não consegue encontrar para agradecer. A gente sempre acha uma forma de eternizar os nossos filhos, sempre. né? Não que, eu quero que minha filha tenha um nome de... Não é sobre isso, mas é sobre... A gente acha maneiras de eternizar a vida dos nossos filhos e ressignificar, né? Exatamente. E eu acho que nada mais bonito do que... que caia no esquecimento. Não. Exatamente. Uma morte não é em vão, né? Não. A gente sempre, em todas as ações, a gente sempre... nós nos colocávamos como meras ferramentas na mão de Deus. Exato. Clamando para que Deus fosse feito só a vontade dele, né? Em tudo o que a gente fez. Seja em arrecadação de brinquedo, arrecadação de chocolate, na feira de saúde que a gente faz. Material escolar, sabe? A gente faz, assim, várias ações no decorrer, mas em datas especiais, porque a gente não tem um tempo assim para se dedicar totalmente. Vocês não criaram nenhuma instituição, nada. É tudo só vocês mobilizam com voluntários. Não tem uma ONG, não tem uma associação, não tem nada. A gente já chegou a atender assim 650 crianças em tratamento, sabe? Com chocolate ou com brinquedo, sabe? O número é maior ainda. A gente está falando de 3 hospitais. Sim, é só uma coisa assim que a gente leva, sabe? Nossa, a gente faz aquele plano ali, precisamos de 500 barras de chocolate, vamos dizer assim, e Deus providencia sempre pelo menos o dobro. Que a gente consegue se entregar. A última vez que foi chocolate, foi 3 barras para cada um, né? E vocês atendem ali o Hospital Pequeno Príncipe? O Pequeno Príncipe, o Erastinho e o Valdemar Monestier. Ele não trata oncologia,
mas é o hospital da nossa cidade que trata as crianças. Eu- A gente tem no nosso coração, né? Sabe? E foi ali no hospital foi ali, eu tenho que descobrir o nome da médica, que o Michel fez o exame aqui nesse hospital. Porque ele tratava com dermatologista isestria, porque ele era muito alto, tinha 1,90 m. Então, através da dermatologia, que eu consegui ter acesso ao hospital ali, que quando ele foi tirar umas verruguinhas, que daí eles viram que tinha alguma coisa de errado, acho que na hora de cortar, né? E viram que não estava coagulando sangue, alguma coisa nesse sentido. Que daí, depois de uma semana, eu voltei para fazer curativos e tal. E falei pro médico, ó, meu filho não tá legal. Alguma coisa ele tem, tá se achando de cansaço e tal. Aí foi feito hemograma ali. E é ali que a médica que fez, repetiu 2 vezes. E também, mesma coisa, ficou em contato com o Hospital Pequeno Príncipe, dando vaga, porque precisava fazer um exame mais específico. Então, eu tô muito grata ao hospital ali também, sabe? Na época do Júnior ali tinha tratamento oncológico. Sério? Era o Dr. Robson. O mesmo médico. Que tal? Eu não Só que ele não podia, a gente não podia fazer essa transição, sabe? entendi. O caso dele tinha que ser tratado lá. E aí, aqui era... o médico vinha e fazia os atendimentos ali. Ele atendia, né? Tinha, acho que uma equipe também, né? Só que como ele começou lá, ele tinha que precisasse qualquer coisinha emergência, tinha que ir pra lá. Não podia ser. Não podia ficar aqui. Mas é muito legal, assim, muito bacana. Mas hoje, assim, então vocês fazem essas ações desde então do que o Júnior ficou, né? Ficou doente e tudo mais. Vocês mobilizam essas ações. Ele veio a falecer, vocês continuaram fazendo isso até hoje, né? Mas assim, depois disso, sabe, Anderson e Raquel, assim, é uma pergunta que às vezes eu tenho. Quem são vocês hoje? Assim, como que vocês se tornaram hoje, depois disso tudo? Assim, olhando para vocês hoje, lá de trás, assim, a trajetória de vocês. Eu falo, eu não sei se eu consigo me expressar direito, mas assim, quando eu enterrei a Luísa, que eu voltei para casa, eu me perdi. Agora, quem sou eu? Essa foi a minha pergunta. Meu Deus, o que eu sou agora? Eu sou mãe... Eu sou mãe de 2, eu sou mãe de 3. Quando me perguntava, você tem quantos filhos? Várias vezes... Ser mãe de 3, né? Exato. Várias vezes eu ficava pensando, assim, sabe? E hoje eu falo com muita clareza, mas, assim, há um nevoeiro na nossa mente ali, depois que acontece tudo. E hoje, olhando para vocês, assim, né? A Michelle te conhece vocês. O Anderson tá se formou em Direito. A Raquel tá estudando Psicologia. Tá em que período? Vou pro 4º período. Início, do 2º ano ali. Mas você começou a estudar Psicologia por causa do que você passou, do luto? Ou isso já era algo que você queria? Ou como é que foi isso para ti, assim? E eu digo por mim, assim, todas as nossas campanhas, assim, todas as mobilizações que a gente faz, assim, para tentar levar para essas crianças que ainda estão em tratamento, tentar levar para elas, assim, um pouco de conforto, de carinho, de aconchego, sabe, de aconchego, levar para essas famílias, assim, mais uma esperança para eles, né? Então, eu me sinto bem próxima dessas pessoas, tanto que tem muitas coisas que nós fizemos que muita gente não sabe, que foram, assim, atendimentos mais Direcionados, sabe? Para uma família, porque a dificuldade era muito grande. Com a necessidade daquela família, sabe? Sim. Então, a gente atendeu o adolescente, atendeu o bebê, sabe? Foi, assim, coisas que a gente não tinha o porquê de divulgar. A gente divulgava dentro, muitas vezes, de um grupo que nos ajudou para conseguir o que eles precisavam. Então, assim, aquela satisfação de você ver que você está fazendo um pouquinho ali para amenizar a dor, né? Eu falo que quando a gente ajuda, a gente é ajudado primeiro, né? Eu sempre falo, uma das coisas que eu sempre falo, desde que eu passo por isso, desde que eu comecei a enfrentar o luto de forma real na minha vida ali, quando eu faço algo para os outros, a minha dor, ela fica
um pouco mais leve. E é fato, vocês percebem isso também, né? A gente se torna mais leve porque você vai vendo que não é só você, né? Não. Que tem muitas outras pessoas em situação pior. Quando eu recebi a notícia da morte da Luísa, eu falei, meu Deus, não poderia ter sido pior. O Senhor acabou comigo. E eu ouvi a voz do Espírito Santo falando, não, poderia ter sido pior. Poderia ter sido teu filho ter morrido junto, porque ele quase morreu. Poderia ter sido você, o teu filho e a Luísa ter morrido junto e ter ficado só a Isabelle e o teu esposo sem todo mundo, só os dois. Então, poderia ter sido pior. E aí, se você olha para a vida de outras pessoas, tem pessoas passando por muitas situações piores, que perdem, né, que perdem uma família inteira e ficam só um, ou que perdem um único filho, né? Não que a gente substitua, o filho nunca substitui, mas você tem quando você tem outros filhos ou quando você tem algo, você luta por algo, né? Então a gente acaba querendo colocar algo para lutar, né? Por isso que eu acho que é bonito o que vocês estão fazendo, porque é algo para lutar em prol de outras vidas que vocês passaram por isso, né? Vocês enfrentaram isso dentro da UTI, dentro do hospital, que muitas vezes não tem um amparo, né? Não tem alguém com uma palavra. Os médicos estão tão frenéticos lá, com tanta coisa para atender, não tem alguém que pare para te ouvir, né? Que não tem... Eu falo muito da capelania. A minha vontade é essa. Eu pretendo me formar, né, em psicologia, um dia lá me formo. Eu quero trabalhar com famílias assim, que estão passando por esse momento. Ou no hospital. No processo, né? É oncológico ali, crianças principalmente. E eu acho que nada mais precioso e com autoridade do que alguém que passou por isso. Porque a primeira coisa que a gente procura é alguém para se identificar, né? Então, quando você passa por uma situação, você tem autoridade de falar com aquela pessoa. Não, eu sei o que você está passando, eu passei por isso. Né? Daí já é uma outra abordagem, né? E o direito veio por quê? O direito veio porque, nesses 7 anos, eu observava que muitas famílias de baixa renda não conseguiam algumas medicações, não tinham como recorrer e ir atrás. Aí surgiu essa paixão, essa vontade de fazer o direito, me especializar no direito médico para cuidar dessas famílias humildes, essas famílias mais de baixa renda, né, para conquistar esse direito de um tratamento mais prolongado, de um conforto melhor. Ou até uma dúvida, né? Porque já deve vir milhões, né? Benefícios, né? Sim. Nós somos colegas agora, Sim, né? claro. De profissão. E na época que o Michel descobriu a leucemia dele, eu estava no 3º período. Eu estava indo pro 3º, na verdade. Então eu tive que trancar a minha faculdade. E ele não queria. Falava, mãe, não tranca, não tranca, não tranca. Mas eu tive que trancar. Não, a prioridade é você. Não tem como, né? E quando a gente descobriu que a gente ia fazer o transplante, que eu estava prestes a fazer o transplante, eu tinha voltado. Então, a minha também, depois que o Michel faleceu, esse mesmo raciocínio que você está tendo, assim, da questão de ajudar pessoas. E daí eu conheci uma advogada lá de São Paulo, que ela tem do Brasil inteiro, e ela é ela é advogada especializada em pessoas com câncer. Então, ela sabe toda a parte de tratamento, normas da ANS, que você precisa adentrar dentro disso, né? Decretos e tal, porque é tão burocrático. É muito burocrático. Muito burocrático, sabe? E é questão, assim, que não é para isso, a medicação é para ontem, né? É em questão de liminar e tudo, né? Para você... E é uma corrida contra o tempo. E é muito lindo isso, sabe? É muito lindo mesmo. Essa área de... Vocês pegaram os dois mundos, então, né? Foi uma junção. Até um acordo entre nós. Houve um acordo. Deu o nosso sonho de um dia ter ali um escritório, alguma coisa assim, focando nisso, sabe? Ajudando, colaborando no que a gente puder, né? Para dar mais conforto, dar mais, né? Uma visão mais... de segurança para essas famílias humildes, né? Buscando na justiça o que elas precisam e no conforto da palavra, né? Do amparo, do ouvir, amparo, do ouvir, o desabafar, o limpar o coração, né? Para e até os momentos, né? Com a criança ali. Sim. Porque na época o nosso, ele não tinha, assim, muita afinidade com o profissional de psicólogo lá.
Eu acho até porque a gente dava um suporte bom, né? A gente sempre foi bem... Ele era bem... Família bem unida, assim. Então, ele... Até nós brincávamos, os médicos tiravam um sarro, né, da gente, né? Porque todas as sessões e a família inteira. Sim. Íamos nós 5, né? Junto com ele. Daí os médicos diziam, a família do João Bicudo, onde vem um, vai tudo. Porque a gente é assim, dessa, né? Sempre junto, sempre faz muita diferença. Faz muita diferença. A intenção familiar ajudar, porque os pais sofrem, se vê. Sim. Tem gente, há quem diga que sofre mais, mas não sofre mais que a criança que está passando ali. Eles são privados de muito apoio e é dolorido o tratamento. Não adianta a gente dizer que não é, porque é dolorido. Eu evitava de chorar perto do Michel, porque eu não queria que ele sofresse ainda mais com o meu. De eu ver ele sofrer, que eles verem a gente sofrer, né? Então, vou pro corredor. Então, a gente fazia isso, né? Privar ele. E eles sofrem, mesmo que eles não contem pra gente que nem o nosso. Ele era assim, a gente falou que ele era um menino muito bom, mas ele sofria, né? Com certeza. Ele não se queixava, mas ele sofria. Porque não queriam preocupar, né? A questão de preocupação também. E as tuas filhas, nesse processo todo, como que foi com elas também? Porque também a cabecinha delas não deve ter sido fácil, né? Lidar com tudo isso. Houve algum questionamento da parte delas? Como que foi para elas todo esse processo desde do diagnóstico, o processo e a morte do Júnior? Como que é hoje para elas tudo isso, assim? Como que elas também estão têm a mesma visão, têm a mesma causa, têm a mesma vontade, ou elas não, eu não quero me envolver. Como que é isso como é que é elas nessa questão toda, assim? É um ponto que a gente descobriu faz pouco tempo. Assim. E as meninas sempre foram muito, assim, tratar muito bem, amavam mesmo o irmão, né? Sim. Elas eu admiro muito, eu até nunca comentei com elas isso, mas eu admiro, sim, porque de um dia para o outro, num estralar de dedo, elas viraram 2 mulheres. 2 mãezonas, 2 amigas dele, protetoras, assim, sabe? Mas sofreram com isso, né? Sofreram. E a gente foi descobrir agora há pouco tempo, praticamente. Que aí a gente sempre, né? Eu mais puxando esse negócio de fazer campanha e vamos de atrás e conseguir as coisas, que legal, vamos levar, vamos entregar. Só que a nossa filha mais velha, que é a Caroline, ela é jornalista, ela sofre com isso. Até hoje, ela sofre muito. E ela não queria mais participar por conta do sofrimento, mas ela não contava pra gente, sabe? Ela não queria dizer não. Pra não desapontar vocês. Porque ela que faz os nossos vídeos, sabe? Ela tem essas habilidades, né? E fica tudo assim muito... Ela põe muito amor no que ela faz, porque ela põe o que ela sempre sentiu, né? Que ela passou. E todo mundo sempre comentava, nossa, que legal, os vídeos de vocês ficam muito bons, tudo. E daí, de repente, ela começou a dar uma parada. Daí a gente foi, nossa, mas ela não ajuda, porque... E ela foi fazer tratamento, daí buscou psicólogo, psiquiatra. E aí que veio pra gente que ela, né, ela sofria, mas sofreu quietinha, sabe? Sim, mais reservada. Estava fazendo muito mal para ela, né? Participar dos Até mesmo a profissão dela, né? Eu lembro que ela fez até a matéria do meu filho. Ela saiu, né, no jornal de outras crianças, até outras pessoas, né? Quanto que isso não mexe. Isso vem aflora, né? A dor, né? E a gente às vezes não percebe, né? Porque a gente acaba se envolvendo com outras coisas para tentar nesse andar da vida, a gente acaba tentando preencher, né? Porque é uma forma de preencher, né? A gente tenta preencher, fazer sentido. A nossa vida, de novo, tem que fazer sentido de alguma forma, né? Sim. E aí a gente acaba... É uma das coisas que eu tenho pensado muito e muitas vezes às vezes eu dou um tempo da rede social, eu tento assim, tipo, porque eu sempre falo, eu coloco muito o que eu passo, sabe? Mas tem momentos que eu paro de falar e fica um tempão. Porque eu acho que eu tenho que olhar também um pouco para mim, para dentro de casa, olhar para os nossos filhos, porque nem sempre eles entendem a forma como a gente lida, né? Então, assim, tem todo muito um cuidado que a gente tem que ter para viver o propósito e ressignificar, mas também entender que nem sempre o meu ressignificar e o meu propósito é o mesmo do meu marido
Às vezes casa de dar juntos os propósitos e continuarem, mas às vezes não. O homem, né? Um tem uma forma de expressar a dor, outro não, né? O meu esposo já fica mais fechado, ele não comenta muito. O meu filho também não quer falar, não fala muito, não fala da Luísa. Poucas vezes a gente fala. O meu pai é a mesma coisa, o meu sogro é a mesma coisa. Então, cada um tem uma forma de lidar, né? Então, nem Mas que sempre... estejam na mesma casa. Exato, compartilham do mesmo sangue, do mesmo organismo. É verdade. A Andressa mais nova, ela estava numa idade ali bem... que a gente teria que dar mais atenção para ela também. Pré-adolescência. Mas aí a gente teve que deixar ela, né, um pouco de lado. Ela não podia ver o irmão, né? Não podia entrar no hospital, porque era só a partir dos pequena, 16, né? tadinha. Então foi para ela também. Então Foi sofrido. Foi. Sim, a gente... eu peguei a minha filha, eu peguei a Isabelle um dia desses no carro e ela virou o rosto. Ela virou o rosto e eu estava dirigindo e eu vi que ela fazia, né, virar o rosto assim, olhando para a janela e ela enxugava o olho e ela estava chorando. E eu falei, minha filha, por que você está chorando? Ela tem 10 anos. Nada. E ela chorava. Nada. E eu falei, minha filha, não é nada, ninguém chora por nada. Fala pra mãe, a mãe é tua amiga, eu quero saber. Eu tô com saudade da Luísa, mãe. Então chora, minha filha, por que você não fala pra mim? Dela, porque eu não quero que tu sofra mais. Então, assim, às vezes a gente não olha nem para aqueles que, né? Às vezes a gente fica tão... E Deus faz, às vezes, uns negócios com a gente pra gente voltar a olhar, né? Para aqueles, pros nossos ali, né? Pra gente voltar no comecinho e entender que nem sempre é, né? Exatamente. E vejo, foi tantos, né, um bom tempo depois, né? Nossa. Da Carolzinha. Acho que tem uns 2 anos que ela tá tratando. Eu tive, a Letícia também teve que passar por um tratamento, né? Porque na época ela tinha 8 e o Pedro tinha 4. E o Pedro tive que lidar com ele na questão de, mãe, eu quero morrer, porque eu morrer pra ele é com o irmão. Porque o Michel cuidava dele. Então, é lidar com a nossa dor, né? E lidar com a dor dos nossos filhos. A Letícia, com 13 anos, quando ela começou a adolescência, que daí ela começou a trazer o luto muito forte, sabe? Porque o Michel sempre falava, quando você ficar adolescente, não vou deixar nenhum já chegar perto de você. Porque ela era a única menina, né? Então, ela era ali a princesinha na casa, aquele cuidar do irmão. E quando ela se deu conta, cadê meu irmão? Que falou que ia cuidar de mim agora, né? Na fase ali que eles estão ali descobrindo as coisas, né? Mudança de corpo, escola e tudo diferente, assim. Aceitação, tudo. E, nossa, a gente passou um bocado também. Um psicólogo, psiquiatra, medicação, sabe? E graças a Deus, hoje ela tá bem, né? Se voltou pro lado da música, achou na música, né? O Michel sempre foi de música. E hoje ela tá seguindo, assim, sabe? Toca os instrumentos do irmão. Então, isso eu lembro que Você tem, né? Os instrumentos. tem, então, o modo dela um conforto. Se reconectar com o propósito, né? Com tudo, né? A gente tem que valorizar. Exatamente. Valorizar eles e fazer igual a Vanessa falou, assim, perguntar a questão, porque eu tinha até então, e tô mudando esse pensamento meu, de não chorar na frente deles. Mas né, a Vanessa, A gente precisa chorar. A gente precisa falar assim, tá doendo, mas, né? Eu falo sempre que as lágrimas são águas curativas. Você precisa colocar pra fora. E o que a gente tá fazendo aqui, a gente tá sendo curado de alguma certa forma. A gente tá conversando, a gente tá contando nossas histórias, ao mesmo tempo Deus tá trazendo essa cura interior através de nós. Por quê? O que nós fazemos contando nosso testemunho, Deus cuida da nossa dor, assim como nós estamos cuidando da dor das outras pessoas, né? Através de um gesto que vocês fazem ali, uma campanha de doação de medula, de sangue, de brinquedo, de chocolate. Vocês estão se doando para a sociedade, né? Com o coração doído, né? Da dor, da saudade, que hoje porque eu falo que a saudade dói. Né? O tempo não ameniza, ele só aumenta, né? Ele modifica, né? Ele só aumenta a saudade. Então, é um modo de nos permitir que Deus cuide também, né? Ali do nosso coração, e quando a gente está cuidando do próximo, Deus está cuidando da gente, né? Acho que é uma forma de gratidão. É uma forma de gratidão. Tanto que a gente sempre fala, né, que foi pouco pra gente, é pouco tempo. Se ele, né, ele era uma criança e estava ali entrando na adolescência.
Vocês viveram com Mas- ele 14 anos. Foi pouco pra gente, mas foi assim, nossa. Foi um período graças a assim, Deus, tão né, por ter- Mas foram 14 anos. suficiente, Eu falo assim, que eu vivi tanta pouco coisa. com a Luísa. Foram 3 anos e 10 meses. Mas Muito aprendizado nesse período, né? Às vezes você convive com uma pessoa muito, muito mais tempo. E exatamente. você não chega nem perto Não disso. chega, nem foi intenso, né? Exatamente, é impressionante. Da relação. E eu tive essa mesma experiência. Eu vivi a maternidade, né? Sou mãe de 3, então eu vivi períodos da maternidade diferentes. E a Luísa veio inesperadamente, né? E aí eu vivi com a Luísa uma maternidade diferente. E parece que hoje eu olhando, eu entendo o porquê. Deus me preparando, sabe? Eu vivi intensamente com ela. Mas eu largava tudo de dentro de casa para estar com ela, o que eu não fazia com os outros, e eu me arrependo. E Deus me deu essa oportunidade de viver. Então, depois da morte da Luísa, eu olho a vida e eu acredito que vocês também, Michele também, e quem também passa por isso também tem a mesma... A gente olha a vida de outra forma, né? A gente vê que a gente não precisa de tanto, Não precisa de tanto. a gente não precisa conquistar tanta coisa, É verdade. a gente não precisa trabalhar tanto, a gente não precisa dar tanto para os nossos filhos, a gente só precisa ter eles perto. Aproveitar Aproveitar cada momento, tirar milhões de fotos, porque o que fica são as fotos hoje. Eu me agarro nos vídeos, nas fotos que eu tenho dela. Quando eu esqueço a vozinha dela, eu vou lá e ouço de novo, porque é o que fica. Então, assim, aí que tu vê que a vida é tão mais simples e as pessoas às vezes complicam, né? Exatamente. Complicam com isso. A gente já tá chegando no final, né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está ouvindo, né? O Anderson e a Raquel, deixar uma mensagem para quem hoje está passando pela mesma luta que vocês, ou está enfrentando num leito de hospital, ou recebeu a notícia de um diagnóstico de uma doença. Queria que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas, da experiência de vocês para elas, sabe? O que vocês diriam para essas pessoas? Pode falar primeiro. A gente queria, eu particularmente, gostaria de dizer para o pessoal que está assistindo, acompanhando, que tenha fé, acredite, tudo tem um propósito, tudo tem um propósito, né? A princípio a gente não entende o porquê, aparecem muitas interrogações na nossa mente, muito porque isso, porque aquilo, né? Aparece, vem, mas confie, porque Deus está no comando de tudo e isso tudo logo vai acabar, sabe? Logo vai acabar. Exatamente. E enfim, confie no Senhor que o final vai dar tudo certo, né? Raquel. E eu diria para quem está começando, né, um tratamento assim, que você tem que procurar dar assim, o máximo de atenção possível, sabe? Você tem que se entregar ali naquele momento. E eu fiz pelo meu filho, sim, o que eu pude na época, né? Nós todos, né? Nós nos dedicamos assim a ele, né? Para tentar amenizar o sofrimento mesmo, né? E até tentar fazer ele se sentir bem. Porque a gente tem que aproveitar cada momento ali, né? E eu sempre fui uma mãe, assim, muito de brincar, sabe? De estar com eles. E sou uma avó também que aproveita os netos, né? Eu gosto bastante de estar assim. Não é porque aconteceu, eu já era assim com eles antes, eu era dedicada, assim. E agradeço a Deus por isso, né? Porque isso me traz, assim, um certo conforto, sabe? De eu ter podido aproveitar, né? E então as pessoas que, infelizmente, tantas que estão recebendo o diagnóstico, estão em tratamento, né? Assim, que elas confiem mesmo em Deus, igual meu esposo falou, né? Confie em Deus, acredita também nos médicos ali, né? Esteja junto, tentando entender, né, o processo, para que as coisas possam seguir, né, assim, uma ordem necessária ali para chegar num fim
no melhor possível, né? Se não tiver a cura, a gente não sabe, né? Nós não sabemos o futuro nem de nada, né? Só Deus sabe todas as coisas. Nossa amanhã pertence a Deus. Sim, mas dentro do que é possível, fazer, né, o tratamento, aproveitar cada momento, propiciar para a criança ali o que for possível para o adolescente, para o adulto, para o idoso, né? Que eles precisam, assim, né, da presença mais, igual a gente estava comentando, mais do que das coisas materiais. Exatamente. Né? Daquela presença desse, entender ali, eu estou passando por isso, mas eu tenho um apoio, né? Eu sei com quem que eu posso contar. Eu acho que isso faz a diferença na vida da pessoa, ao jeito, né? Quando você pensa que é o ponto final, mas quando você se entrega para Deus, Ele vem e faz uma vírgula embaixo daquele ponto e começa a escrever uma nova história. Isso tudo é questão de confiança e fé, né? Deus tem uns caminhos que a gente desconhece, né? Exatamente. Nossa, muita coisa que a gente contou aqui, e tem coisas que a gente não contou ainda, é coisas que a gente não imaginava, mas Deus vai colocando as pessoas certas ali, né? Exato. A gente sempre fala, né, que Deus não une pessoas, né? Deus une os propósitos, né? Os propósitos dele, ele não deixa de fazer, não é porque a gente está fazendo ou não, ele não precisa de nós, né, para fazer aquilo que ele tem que fazer, mas ele usa as nossas vidas e quando a gente está disposto a ser usado por ele, a gente tem um privilégio, né. Eu falo que eu me sinto, às vezes, eu me sinto privilegiada de poder ser usada por ele, sabe? Pelas minhas, mesmo com as minhas falhas, eu olho, Deus, o Senhor tem certeza que me quer? Porque não sou isso que as pessoas pensam, você é muito forte, você não sou, gente. Os meus questionamentos com Deus eu acredito que vocês também, no encostado do travesseiro ou no joelho dobrado do lado da cama, as brigas com Deus, elas vêm, os questionamentos com Deus vêm e vão continuar vindo, e tá tudo certo, porque Ele conhece o nosso coração, né? Mas é sobre o se deixar mesmo, é como tu falou. É o se entregar, o confiar, né? Isso. É você ter não só o sonhar, mas o desejo de coração, de alma, em ser Jesus Cristo na vida de alguém todos os dias. Planejar a face do Senhor, né? Através do Você nosso tendo esse desejo, essa vontade, Exato. Uma doença. você não precisa passar por isso, pelo que nós passamos, Exatamente. né, Se voltar para pra você se voltar para Deus. Ou para você ser um instrumento na vida da outra pessoa, né? Porque a gente sabe que o maior ministério normalmente é onde é a nossa maior dor, né? Deus sempre faz esses caminhos meio loucos que a gente não compreende, mas muitas vezes você pode ser usada por Deus para ser uma pessoa que vai estar junto, ou que vai lá acolher uma criança, ou que vai levar uma caixa de bombom, ou que vai dar um colo, ou que vai levar um pedaço de bolo para aquele que não consegue levantar da cama. Uma doação de sangue para você, que você não sabe nem para quem vai. Você tá ali doando. Você pode ser pequenos cristos, né? Eu quero... você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a história de vocês, assim, me impactou e eu quero agradecer profundamente vocês por estarem aqui. A gente vai colocar também na descrição do vídeo ali a rede social de vocês, para quem estiver assistindo, que quiser conhecer o trabalho de vocês, né? Seguir vocês, né? Instagram e tem no Facebook também. Amigos do Ju. Depois a gente vai colocar Eterno Ju. do Eterno Ju. Então, a gente vai colocar ali para vocês entrarem em contato, até para ter um respaldo, né? Porque eu acho que vocês também, com tanto conhecimento e agora especializados na área, podem também contribuir, ajudar tanta gente aí que precisa. A gente também quer colocar, né? A gente sempre fala que as nossas redes sociais também estão ali, a minha e da Michelle. Então, se você também quer conversar com a gente, quer compartilhar, quer desabafar, a gente está aqui também para acolher. O nosso podcast é para isso, então, de novo, convido você, se tiver alguém que também precise ou que queira falar da sua história, compartilhar a trajetória, seja bem-vindo aqui, você bem acolhido. Não só sobre morte a gente vai falar de perdas no geral, porque tudo também é abordado como luto, né? Então, se você também tem algo para compartilhar, eu te convido também a vir estar aqui com a gente, entrar em contato. E, mais uma vez, agradecer a Deus primeiro, né, por ter colocado vocês no nosso caminho e que a gente também possa ser ajuda também para vocês no que a gente precisa, no que vocês precisarem. A gente está aqui também disponível para isso. Quero agradecer, assim, de coração, né, por vocês terem
disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Foi uma conversa muito legal, assim, né? A gente já se conhecia, mas teve coisas que eu não sabia. A gente conversa tantas coisas, assim, né? Mas foi muito produtivo, assim, a questão de conhecimento da história de vocês e como foi, né? Durante esses 7 anos que vocês lutaram ali, né? O meu foi só 8 meses, foi tão, né? E puf, assim, rapidinho, né? Mas eu admiro muito vocês pela força de vocês, né? E fiquei muito feliz, assim. A hora que a Raquel falou, nossa, tô fazendo psicologia, eu falei, nossa, que legal. Daí, quando o Anderson também, né, que vocês tinham me contado, né, direito, eu fiquei bem bacana de a gente ser colega de profissão agora. Quem sabe, futuramente, trabalhando juntos aí. É isso aí. E eu quero te dizer uma coisa também, que quando a gente entrou em contato, eu nem lembro exatamente como foi. Também não lembro. Só que quando a gente combinou de se conhecer, eu fiquei feliz da vida. Eu fiquei, né, porque eu queria compartilhar a minha dor com alguém. E eu sabia que você tinha passado bem recente, sabe? E naquele momento você precisava de escuta, de alguém que escutasse, né? E você foi lá em casa e você falou e contou muito detalhe, e a gente conversou muito. E eu escutei bastante. Eu lembro que eu escutei bastante você. Sim. Só que para mim, aquele momento, eu queria receber, assim, porque eu via você, a mãe que estava passando uma coisa que eu tinha passado assim meio que sozinha. Então eu queria, sabe, te dar aquela atenção. E como foi bom. Nossa, sou grata mesmo por ter visto. Foi muito bom mesmo. Muito bom. Muito. É isso, caminhando. E é isso aí. Isso é o intuito do nosso trabalho, o que Deus colocou, é de comunicar, né? Que é algo que eu sempre... Eu amo a comunicação. O comunicar, ele abre portas e ele tira vendas, o conhecimento, né? Te traz esse benefício, né? Então, o nosso podcast é para trazer comunicação em vários sentidos, em trazer conhecimento, né, nessa área, falar sobre a morte, sobre a perda, sobre a dor, mas também falar sobre o ressignificar, sobre o vencer também, sobre a luta, sobre a conquista, sobre a gente estar aqui vivo, mesmo com tudo que a gente está carregando, né? Essa história você vai deixar simplesmente sair dela e cruzar o braço e vida que segue, né? Ou você vai transformar isso numa bandeira, né? E tentar mudar o teu psicológico e o psicológico de alguém que ainda está nessa batalha, né? Muito especiais para serem esquecidos, né? E para mim é uma honra sempre estar falando do meu filho, acredito para vocês também, para a Vanessa também, né? E vocês estão sendo o primeiro casal que a gente está trazendo aqui. Até falei para a Vanessa, né? Porque daí não é só a dor de uma mãe, é a dor de um pai também. Então, nossa, foi prazer mesmo ter vocês. Muito obrigada. Então, mais uma vez, obrigada, gente. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar, de trazer também feedback para nós, né, do que a gente também pode estar acrescentando. Então, a gente está aberta para receber. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos. Pessoal, boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Você que vai estar assistindo a gente. Obrigada.